Então, o que eu peço ao torcedor é não gosta da diretoria, não gosta do presidente, não tem problema nenhum, as coisas vão passar. Goste do clube. Seja apaixonado pelo clube, independente do clube, onde o clube estiver. Seja apaixonado pelo clube. Esta gestão é a única gestão que abriu para o Conselho Fiscal ou para qualquer conselheiro ir lá ver o que eles quiserem ver. Nós não temos nada para esconder. Presidente, pretende investir em jogadores na parada para a Copa? Fala, torcedor do Verdão, estamos começando o podcast da Chape. Esse é o nosso primeiro episódio, é um programa pensado para você se manter informado sobre a Chapecoense e também conhecer as pessoas que fazem os bastidores, vamos contar histórias, vamos trazer muita informação para você. Então é pensado diretamente para você, para que fique por dentro da nossa Chapecoense. Eu sou Rafael Bressan, estou aqui com a minha colega Alessandra Seidel. Olá pessoal, é um prazer estar falando com vocês e principalmente estar entregando para o nosso sócio, para o nosso torcedor, mais um produto que tem como principal objetivo justamente aproximar o clube da comunidade. E para estrear, o nosso primeiro episódio é com o nosso presidente, Alex Passos. Muito bem-vindo, Alex. Muito bem, estamos aqui no primeiro episódio. O primeiro é sempre mais difícil, né? A primeira vez é sempre mais difícil. Mas é extremamente importante que a gente tenha ferramentas para que a gente possa se comunicar com o nosso torcedor, principalmente com o nosso sócio torcedor, né? Para que eles tenham conhecimento das coisas, como é que as coisas acontecem, né? E para entender as realidades que o clube vive. Então, importante, tomara que tenha vida longa, né? Espero que já na próxima semana tenhamos outro e assim por diante. E espero também que venham aqui pessoas do roupeiro ou presidente, como já diria o glorioso Santo Palaoro, né? Trazer o pessoal que faz também, o pessoal que cuida da grama, o pessoal que... para contar as histórias da Chapecoense, que tem bastante história. Exatamente, então esse é o nosso grande objetivo e a gente vai fazer isso para o torcedor. Alex, para começar, está como presidente da Chapecoense hoje, né? Mas tu tem uma história desde quando começou a acompanhar, até se envolver no conselho, então queria que você fizesse esse resgate também para o torcedor entender desde quando vem esse teu envolvimento com o clube. Uma forma muito rápida, para não ficar chato e enfadonho, né? O meu primeiro contato com a Chapecoense foi em 1988, quando eu vim estudar aqui. E acabei indo no estádio, e na época levei a minha então namorada ao estádio, que nunca tinha ido, que hoje é conselheira do clube, né? A Luciana Lang. E ela foi comigo no estádio, e a partir dali a gente começou a frequentar o estádio com muita frequência, né? Depois disso eu acabei participando de várias ações. Em 1996 eu fui vice-presidente de marketing na época do Nilo Trezel, onde nós fizemos aquela final com o Joinville e deu toda aquela confusão. Naquela época eu trabalhava com o pessoal das torcidas organizadas, que na época existia a Tocha, a torcida organizada Chapecoense, que era o Mauro Voia, que era um dos cabeças ali. A gente acabou ajudando, fomentando, né? Não fui o responsável direto pelo foguetório, mas me incomodei uma barbaridade. Eu era delegado de polícia, estava em estágio probatório, tive que responder uma série de procedimentos por conta daquilo. Depois acabei me afastando, porque realmente foi um episódio bem complicado para a minha carreira profissional enquanto delegado de polícia. Me afastei da diretoria, mas continuei sempre frequentando o estádio, sendo sócio, assim por diante. Quando chega, então, aí passei a ser conselheiro e passei a ser integral. Eu era suplente do Conselho Fiscal, atuei em algumas ações lá, junto com o Kiela, junto com outros conselheiros que lá estavam. Posteriormente, acabei ficando na oposição e fiz uma oposição muito forte, muito ferrenha, e quero aqui ressaltar que eu não estava errado, porque tudo que eu falei lá aconteceu, né? Tudo que a gente ia lá e dizia, vamos quebrar, vai acontecer, aconteceu. Posteriormente a isso, em 2021, então, nós montamos uma chapa, e isso é muito importante que o sócio-torcedor tenha em mente. Eu participei ativamente da montagem daquela chapa, mas eu não queria estar na chapa. Eu só entrei na chapa porque nós não conseguimos mais nenhum nome para colocar, porque a antiga diretoria não queria participar. Nós tentamos fazer uma composição, trazer 1 ou 2 membros, não houve composição, eles não queriam. E aí nós montamos uma chapa e eu tive que botar o meu nome, porque nós não conseguimos um último nome que faltava, porque na época eram 7 nomes, né? E aí eu acabei entrando. Quando a gente entrou lá, a gente tomou conhecimento do tamanho do rombo que era, da situação absurda que era. E aí acabei me envolvendo, e aí veio a questão da SAF, depois veio a questão da RJ e assim por diante. E aí acabei ficando então na vice financeira, que acho que foi extremamente importante para a Chapecoense. Se não fosse a mão de ferro e a minha cara feia, a gente não estaria onde está hoje. Junto com o Ney Maidana, com o Jaime Bordion, com tantos outros, né? Com a Adriana Gotardi.
E aí, na última, quando termina então a gestão do Ney, daí a gente montou uma outra chapa para concorrer, fomos eleitos, agora a gente foi reeleito, né? E estamos aí tentando tocar a Chapecoense. Desde que nós chegamos na Chapecoense, o que a gente vislumbrou? A situação precária que a gente se encontrava, mas precária a nível de fechamento de portas, né? Que o torcedor não entende, não tem memória curtíssima, né? Futebol é assim, se você ganha tá tudo certo, se tu perde tá tudo errado, não interessa o que se fez. Mas eu já estou acostumado com isso, né? Eu passei o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o pessoal me xingando, fazendo protestos contra mim, tudo certinho. Aí no quarto ano você vira o Bill Gates do futebol. Agora a gente começa numa fase não tão boa, começa de novo a situação. Mas não tem problema nenhum. O importante é que este amor pela Chapecoense vem lá desde 1988 e hoje está enraizado. Os meus filhos são apaixonados pela Chapecoense, a minha esposa é conselheira tanto quanto eu, dentro da nossa família, meus sogros, meus cunhados, todo mundo é apaixonado pela Chapecoense, isso que é importante. E desde que nós chegamos, o nosso lema foi Vida Longa Chape. E desde que a gente está lá, qual é o objetivo? Vida Longa Chape. Alex, e em toda essa trajetória, falando mais sobre o momento em que você passou a atuar efetivamente enquanto diretor do clube, um momento muito determinante da história e marcado por uma decisão corajosa, como foram tantas outras, né, que vocês tiveram que tomar nesse tempo de gestão, foi a questão da recuperação judicial. O quão importante foi essa recuperação judicial, essa tomada de decisão para a continuidade da Chapecoense? O que as pessoas não têm noção, eles acham que assim, a gente acordou um dia e disse, vamos fazer uma recuperação judicial. Não, foi estudado, foi ido atrás. Eu, a minha esposa e o meu cunhado, que também é conselheiro, passamos entre o Natal e o Ano Novo de 2021 visitando escritórios de direito em Florianópolis para entrar com a recuperação judicial. Depois nós tínhamos 2 caminhos, a judicial e a extrajudicial. Nós tínhamos a SAF. Então assim, foi um tempo de muito pensar, de muito estudar para chegar a uma conclusão. Isso tudo, qual é o maior mérito? O mérito era do presidente, que era o Ney Maidana, de entender o momento, de nos dar a confiança de fazer, de buscar o caminho. Junto com, claro, toda a diretoria, Jaime, Adriana, Paulo Pagliari na época e assim por diante. Mas foi realmente um momento muito complicado. Mas todas as decisões na Chapecoense, elas são complicadas. Querem um exemplo? Nós passamos 3 meses apanhando da imprensa de Chapecó por conta do gramado sintético. Porque o gramado sintético, porque futebol não é só dinheiro, porque futebol é amor. Vai fazer futebol sem dinheiro. Hoje o nosso gramado sintético é referência no Brasil. O nosso gramado sintético hoje, para nós, virou o quê? Virou o nosso grande cartão postal, não só pela questão do gramado, mas, por exemplo, as competições da categoria de base, sub-20, sub-17, sub-15. Como é que era antes? Os meninos iam jogar lá na Água Amarela, as pessoas ficavam empoleiradas embaixo das árvores ali na rodovia. Hoje é tudo no estádio. Inclusive tem dias que tem 3 treinos no mesmo dia dentro da arena, né? Então assim, nós conseguimos otimizar, mas vejam que para tomar essa decisão não foi fácil, apanhamos muito. Então assim, todas as decisões na Chapecoense, e isso parte da seguinte situação, todo torcedor e o sócio torcedor entende que ele é dono de um pedaço da Chapecoense. Este pertencimento é muito importante, ele faz parte do processo e que bom que é assim. Só que daí para você transformar isso num momento de loucura, quando você perde um jogo, 2 palitos, as pessoas perdem a noção. Então o que a gente tem que ter? A tranquilidade de olhar o clube de uma forma técnica e profissional. O que a gente faz? A gente olha de cima. Se eu fosse como torcedor, cada final de jogo eu tinha que trocar a comissão técnica, cada final de jogo eu tinha que mandar 10 jogadores embora. Então assim, não é o caminho. O caminho é o quê? É você tentar entender o processo e principalmente entender como é que nós chegamos até aqui. Como é que nós chegamos até aqui? Vamos fazer uma recuperação rapidinha. 2022 nós não tínhamos expectativa nenhuma. Qual era o nosso grande objetivo? Era não cair no Catarinense. Nós já tínhamos uma queda para a Série C dada como certo. Nós, diretoria, já entendíamos que íamos cair para uma Série C. Nosso objetivo era não cair para o Catarinense da B. Passamos muita dificuldade e nós não conseguimos contratar ninguém com prazo maior. Por quê? Porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Em que pese ter tido o deferimento da recuperação judicial, nós tínhamos o que? A Assembleia da Recuperação Judicial, que era no ano seguinte, 2023. A Alessandra, que acompanhou, eu passei um mês de fevereiro inteiro internado dentro da Chapecoense, junto com todos os funcionários, fazendo o quê? Preparando a Assembleia da Recuperação Judicial, que foi em 23. Bom, em 23 conseguimos aprovar a recuperação, a Assembleia da Recuperação. Ótimo. E o dinheiro para pagar a entrada da recuperação, que eram 18 milhões de reais? De onde é que ia sair? E mais, nós tínhamos que pagar as folhas, os funcionários, os impostos atrasados.
Porque imposto não entra em recuperação judicial. Nós herdamos uma conta de 35 milhões de reais de impostos atrasados. Então, assim, como é que você consegue gerenciar todo esse processo? Novamente, em 23, quase caímos. Em 23, nós conseguimos, logo após a questão, e novamente eu digo, decisões. Se toma decisões todos os dias que depois refletem no futuro da Chapecoense. Mas é muito fácil você falar atrás de um telefone, através de um microfone de uma rádio, blá, blá, blá. Não, vai lá viver, vai lá vivenciar para ver como é que as coisas acontecem. Nós tínhamos 2 caminhos, nós tínhamos a Libra e a LFU. Mas antes disso ainda nós tínhamos um outro caminho, nos posicionarmos a nível nacional com relação à questão das ligas ou ficar independente. Qual foi o caminho que escolhemos? E novamente eu digo, uma escolha minha, respaldada pela diretoria que ali estava. Por isso que eu digo que o Ney Maidana é um cara extremamente importante no processo. Por quê? Porque foi um cara que nos respaldou, assim como o Jaime, assim como os outros. Nós optamos pelo caminho da Liga Futebol Forte União. Então, quando lá em 23 nós temos a aprovação do plano da recuperação judicial, nós tínhamos que pagar 18 milhões. De onde é que nós iríamos tirar 18 milhões? Se nós não tivéssemos feito aquela escolha lá atrás de ir pela Liga Futebol Forte União, nós não teríamos o dinheiro. Então, aquele dinheiro que entrou, o primeiro dinheiro, foi o dinheiro que a gente conseguiu dar arrancada na recuperação judicial. Depois dessa arrancada, nós tivemos que dar mais um segundo aporte muito grande. Se não tivesse acontecido isso, nós fatalmente ou quebraríamos ou teríamos que ir para uma SAF vendendo a Chapecoense. Não teria outro caminho. Bom, vamos lá. Então, em 23 conseguimos fazer alguns contratos um pouco melhores. Em 24, que aí sim nós tínhamos um horizonte financeiro pela frente, aí nós conseguimos fazer o quê? Contratos de mais longo prazo. Conseguimos apostar em outras situações, conseguimos apostar na mesma comissão técnica, conseguimos apostar em jogadores. E nesses apostar em jogadores, aí você faz um contrato com o jogador. O jogador A, você vai ficar com nós aqui em 25, 24, 25. Se nós subirmos para alto, o salário vai para tanto. Por quê? Porque o cara também tem que olhar um horizonte. Senão ele também não tem. Qual é o interesse de jogar? Eu vou jogar, vou receber, vou embora. Não. O cara tem que crescer e vir junto com o clube. Então, a partir deste momento é que a gente consegue estabilizar o clube para chegar onde? No final do campeonato que nós chegamos ano passado. Com jogadores extremamente empenhados, com a comissão técnica empenhada, com todo mundo empenhado. Aí vem a realidade da Série A. E eu nunca escondi de ninguém que a Série A era um campo completamente desconhecido. Além de ser desconhecido, ela é completamente desigual e injusta. Por quê? Porque nós lidamos com clubes que têm um orçamento que é 18 vezes maior que o nosso. Não é o dobro, é 18 vezes. Nós não temos nem, assim, nós temos um clube de série A que vai ter um orçamento que é o dobro que o nosso. O resto é tudo 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18 vezes maior. E nós temos que enfrentar isso. De igual para igual. E por que é injusto? É injusto, vou falar aqui, nós vamos jogar com o Botafogo. O Botafogo tem uma folha bilionária. Devem para todo mundo, eles devem 2 bilhões de reais. Eles não têm dinheiro para pagar as contas, estão devendo para todo mundo e estão jogando conosco. E nós estamos aqui fazendo o nosso dever de casa. Só que o que o torcedor tem que ter em mente é que este momento do futebol brasileiro virou. Não tem mais espaço para essas loucuras. Prova disso é que nós temos uma série de clubes com transfer ban. Transfer ban é quando você não pode nem vender e nem comprar jogadores. Em Santa Catarina temos o Brusque, que está com transfer ban. O próprio Botafogo, que vai vir jogar com nós, está com transfer ban. Outros clubes estão com transfer ban. Nós temos clubes de Série A que não conseguiram contratar até agora há pouco, porque estavam com transfer ban. Não bastasse isso, a questão do fair play financeiro, que nós ajudamos a construir, participamos do grupo de trabalho, ela vem para fazer o quê? Para tentar moralizar essa situação do futebol. Ou seja, você gasta o que você tem para gastar, tu não pode gastar além do que tu vai gastar. Então essa diretoria que passa 4 anos e meio se arrebentando para deixar o clube financeiramente saudável, não vai jogar fora isso agora. Nós não vamos jogar fora. E vejam que no ano passado, só a questão do acesso nos custou uma fortuna. Custou caro para a Chapecoense. Por quê? Porque nós tínhamos premiação pelo acesso, porque nós tínhamos jogadores que foram contratados que não deram certo e que nós tivemos que fazer essas trocas, essas alterações para poder subir. Então, assim, subimos. Só que nós temos mais uma questão que a gente não pode esquecer. A RJ não acabou. Nós saímos da recuperação judicial. Nós continuamos em recuperação. Eu tenho que pagar as contas. Esse mês aqui nós começamos a pagar todos os credores. Então, assim, nós temos que pagar todos os meses uma conta altíssima, que não fomos nós que fizemos. Nós temos que pagar impostos todo mês, que não fomos nós que fizemos.
E nós temos que pagar as contas atuais, os impostos atuais e todas as contas atuais. Então hoje no cenário de Santa Catarina, vamos pegar aqui, o Brusque está com transfer ban, tem time grande com salário atrasado, tem time grande dizendo que vai atrasar a imagem e que lá na frente não tem dinheiro, tem time grande pedindo financiamento, empréstimo. Nós estamos numa relativa tranquilidade. Por quê? Porque estamos com o pé no chão. Mas então essa diretoria não tem coragem. Não é questão de coragem. Se nós não tivéssemos coragem, nós não estávamos onde estamos. É uma questão de responsabilidade. Por quê? Porque o futebol não admite mais loucuras. O futebol moderno não admite mais loucuras. Recentemente, fui naquela imersão da CBF por 3 países europeus, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Impossível. É impossível o cara lá gastar mais do que ele ganha. Senão ele vai cair. Nós não tivemos na França, nós temos um exemplo aqui de um time ligado ao Botafogo, que ia cair de divisão por conta de não pagar contas. Então, assim, isso está acontecendo e vai acontecer. E independente de ser o Alex, o Jaime, o Cabo, o Xaxim, quem quer que esteja ali, não poderá mais fazer esse tipo de situação. Sob pena de quê? Do clube sofrer. Não é só a questão do meu CPF, eu reitero que é o meu CPF. Reitero que é o meu CPF. Por exemplo, o time da capital, o ex-presidente está sofrendo lá uma série de investigações e é capaz de ter que responder com o CPF dele. Beleza, cada um responde pelo que faz. Nós deitamos e dormimos com a mesma tranquilidade em que eu fiquei 20 e tantos anos na polícia. Por quê? Porque a gente não faz nada de errado. Absolutamente nada de errado. Esta gestão é a única gestão que abriu para o Conselho Fiscal ou para qualquer conselheiro ir lá ver o que eles quiserem ver. Nós não temos nada para esconder. Porque nós somos claros, cristalinos e transparentes. E não temos nada para esconder mesmo. As reuniões que nós vamos do Conselho Deliberativo, nós vamos com a maior transparência possível. E nós não inventamos orçamentos, nós não inventamos receitas, nós vamos lá com o que a gente tem e com o que a gente pode gastar. No final do ano, há um tempo atrás, agora foi feito a aprovação das contas do ano passado, e sai a notícia que a Chapecoense teve um prejuízo de 12 milhões. Nós não tivemos um prejuízo, nós gastamos 12 milhões a mais, que era um dinheiro que nós tínhamos, com a anuência do Conselho Deliberativo. Para o torcedor estar entendendo. A Chapecoense está devendo tanto do ano passado. Então, não é exatamente isso, né, Alex? O que aconteceu foi que nós tínhamos um orçamento, que nós projetamos um orçamento, e nesse orçamento nós não contamos lá com acesso, com uma série de coisas, porque assim, eu não posso contar com as coisas antes dela acontecer. Aconteceu, nós tivemos que gastar. Para gastar, o que nós fizemos? Nós pedimos anuência ao Conselho Deliberativo. E por que gastamos o dinheiro? Porque nós tínhamos. Se nós não tivéssemos, nós não teríamos gasto. Eu tenho uma mensagem de um jogador que estava aqui em 2020 e que estava aqui em 2025. E ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, Alex, em 2020 a gente subiu, fomos campeão da Série B, até hoje eu não recebi a premiação. Aqui nós subimos no sábado, na segunda-feira eu recebi a premiação. Então isso mostra o caminho que a gente tem tomado e que nós vamos tomar. E para você que está nos ouvindo, preste muita atenção. Quando eu sair da presidência da Chapecoense, eu vou continuar no conselho. E a mesma fiscalização que eu fazia antes, eu vou voltar a fazer. Eu não vou tolerar que a Chapecoense entre no brete que entrou a ponto de ter que fechar as portas. Nós temos que entender o nosso tempo no espaço e no mundo. Querem um exemplo? Sento com um fornecedor de material esportivo, que a gente está tendo alguns problemas aí com o atual Inquipese. Isso é um material muito bonito, mas estamos com problema de entrega não só para nós, para os lojistas, para o torcedor, para o sócio-torcedor. Então nós estamos prospectando o mercado. Vamos prospectar o mercado, o cara diz assim: quantas camisas vocês vendem por ano? Eu pensei, dei um chute, 40 mil camisas. 40 mil camisas. Aí o cara disse: eu tô lá no Remo. Lá no Remo vende 150 mil camisas. O Remo está numa capital, uma densidade demográfica maior. Então, para você entender, quando você vai buscar um patrocínio, como é que funciona? Porque você está na Série A, alguém imagina que alguém vem correndo na porta da Chapecoense, bate lá e diz: por favor, eu quero anunciar com vocês. Por favor, eu quero fornecer um material esportivo para vocês. Por favor, me deixa botar dinheiro no clube. Não tem isso, amigo. Não tem. Os recursos que a Chapecoense tem hoje foram garimpados por essa diretoria. Seja patrocínio, seja os recursos que vieram da LFU, seja os recursos que vieram da televisão, nós fomos lá buscar esses recursos. Por isso que a gente, para cada sim,
A gente diz 30 não. Por quê? Porque eu preciso economizar. Eu chego no final do mês, eu tenho que pagar as contas. Imaginem vocês, que são funcionários do clube, chegar no final do mês e não ter salário para receber. Eu queria entender como é que um dirigente chega num vestiário para cobrar alguma coisa de um jogador se ele não pagou o salário do cara. E nós temos exemplos mais diversos. Nós temos jogador que saiu daqui na Série B, que está em clube hoje, de Série B, que não recebe faz 3 meses. E daí? Aí os mecanismos do fair play têm que ser melhorados, e é isso que nós estamos cobrando. Eles não têm que esperar que alguém vá lá denunciar, eles têm que pegar o balancete do cara e dizer, peraí, tu não pagou essas contas aqui, por quê? Porque senão fica muito fácil para a Chapecoense, que está aqui se arrebentando, tentando fazer a coisa mais correta possível. E vejam bem, com tudo que a gente está fazendo, a gente não sabe se vai chegar no final do ano e vai sobrar dinheiro. Porque a Série A é muito cara. A Série A é caríssima. Cada jogo de Série A custa 80, 100 mil reais só de despesa de arbitragem. Nesse ponto, Alex, de Série A ser cara, a gente ouve algumas coisas, tipo, o torcedor às vezes questiona, a Chapecoense não quer investir, do que adianta não gastar e talvez não permanecer, mas não é que a Chapecoense não investe, né? Mas investe o que tem, não o que não tem, né? Vamos fazer a seguinte conta, né? Se eu fosse pela imprensa de Chapecó, eu tinha que contratar 4 jogadores de Série A. 4 jogadores de Série A, o salário de um jogador de Série A que eles querem que eu traga é 500, 600, 700 mil reais. Nós tentamos trazer um centroavante que tá parado num clube de Série A. Tá parado lá. O salário do cara lá é 750 mil, cara. O cara tá parado, ganha 750 mil. Nos ofereceram um goleiro de Série A. O salário do cara é 1.200.000 reais. Como é que tu vai trazer esses caras? Mas tudo bem. Eu vou atender o que quer o nosso torcedor raivoso e o que quer a nossa imprensa e vou trazer 4 jogadores de 500 mil. 4 vezes 500 vai dar 2 milhões por mês. 2 milhões vezes 7 meses vai dar 14 milhões. Quem garante que nós vamos estar na Série A com 14 milhões? E mais, se eu ficar na Série A, quem falou que eu vou ganhar mais esse valor? Eu não vou ganhar mais esse valor. Nós vamos ganhar 5, 6% a mais. Porque para você aumentar o teu score, para você receber dinheiro da TV, tu tem que ter 3, 4, 5 anos de Série A. E o que acontece hoje com o futebol brasileiro? A desigualdade está tão grande e muitos clubes que chegam lá ficam e caem. Por quê? Porque você não consegue competir com os outros clubes. Você não consegue. A questão técnica é muito grande. A questão estrutural é muito grande. Quer ver a questão estrutural? Vamos lá. Tirando nós e o Vitória e o Remo, todos os outros clubes estão viajando com voo fretado. Sabe quanto custa a hora do voo fretado? A hora do voo fretado custa 120 a 140 mil reais. Só que não é a hora que conta de Chapecó. Eu tenho que pagar desde a hora que o avião sai da base dele. Então, para mim fazer um voo fretado, por exemplo, daqui para Belém, nós vamos gastar R$1 milhão. Sabe quando nós vamos gastar com toda a logística da Série A este ano? 4 milhões e 800 mil reais. Como é que eu vou pegar R$1 milhão para fazer um jogo? Então, estas desigualdades do futebol é que acabam criando esses abismos. O que eu tenho conversado com a CBF, e aqui fica... Eu participo há 4 anos de reuniões da CBF. Chego lá, as pessoas já me conhecem pelo nome, as pessoas da recepção lá, tudo, presidente Alex, beleza. O que a gente tem cobrado? Que da criação desta liga, que precisa ser criada, nós temos que ter uma única liga no Brasil, não podemos ter Libra e LFU, que não são nem ligas, elas são blocos comerciais, nós temos que ter uma liga só. Dentro desta liga tem que ter uma estrutura que banque o quê? As logísticas iguais, para que você pelo menos consiga competir um pouquinho melhor, de uma forma mais tranquila com essas grandes equipes. Isso já está assimilado pela própria CBF e eles entendem que isso é urgente e necessário. Que a logística seja bancada, que seja uma logística igual para todo mundo, que aí você, pelo menos uma situação, tu já resolve. Então, assim, as diferenças, elas começam aí desde a questão da logística, a questão de estrutura de departamento médico e assim por diante. Nós fizemos esse ano alguns investimentos em equipamentos de fisioterapia, que a gente julga extremamente importante, né, dentro da nossa capacidade, que já tem nos dado um certo retorno. Mas, novamente, eu digo, você tem que ter o pé no chão, por quê? Porque chega no final do mês, tu tem que pagar o salário não só do jogador. Nós temos 280 pessoas que recebem na Chapecoense. 280 pessoas. Desde a pessoa que corta o gramado até os meninos da categoria de base. E só para vocês entenderem o que eu estou falando, quando nós chegamos lá em 2022, as categorias de base estavam atrasadas há 4, 5 meses.
E tu sabe o que acontece com isso? Tu pode perder o menino da categoria de base. O fundo de garantia do jogador, quando não é pago hoje, ele pode pedir a rescisão dele indireta e você perde o passe do jogador. Então, assim, são todas essas coisas que tem que se levar em conta. E as pessoas acham que não, que é fácil, que é só chegar ali, sentar e as coisas acontecem. Não acontece, você tem que buscar elas. Alex, e falando sobre essa questão da disparidade financeira, principalmente, que tem, é muito importante a gente falar também sobre o quanto o futebol mudou. Porque muitos torcedores comparam com o primeiro acesso da Chapecoense lá de 2013 para 2014, que em tese teríamos as mesmas condições de um investimento menor em relação aos outros e tudo mais, mas o futebol era diferente, né? O futebol Muito. hoje em dia ele tá muito mais tabulado assim por aqueles times que estão lá no topo da tabela e a nós gente. temos um Bahia que subia, caía, ia, voltava. O Bahia não cai mais. Nós temos o Curitiba hoje jogando uma Série A, o Curitiba já caiu tantas vezes. Agora o que acontece? Nós temos atrás do Curitiba uma empresa que está investindo. É uma SAF que quer o quê? Que está visando lucro. Então eles continuam investindo. Eles investiram e continuam investindo. Só vou dar um caso de um jogador aqui que nós tentamos trazer, que era um centroavante, né? Porque as pessoas acham que a gente é burro, que a gente não vê os jogadores, que a gente tá, né? A gente tentou trazer o jogador foi vendido por 8 milhões para um clube de Série A. Salário de 550 mil reais. Como é que eu vou trazer um jogador desse? Eu vou receber 60 milhões da TV? Como é que eu vou pegar 8 milhões e vou empenhar num jogador? E se o jogador se machuca? E se o jogador tem um rompimento do ligamento cruzado que vai ficar parado aqui 1 ano e meio e nós temos que pagar? Se o cara fica parado aqui, independente dele estar jogando ou não, a gente tem que pagar o salário dele cheio. E aí você pega um jogador de 500 mil reais que fica parado 1 ano, quanto custa isso? Custa mais do que nós vamos receber da Série A pela televisão. E as pessoas acham que é fácil, que a gente é burro, que a gente não quer gastar. Nós estamos gastando o que a gente pode. O Chapecoense este ano gastou o que pôde em jogadores que a gente podia trazer, que cabiam dentro do nosso bolso. E o que é interessante, que as pessoas entendam é o seguinte, nós montamos um plantel de acordo com o que me pediu a comissão técnica passada. E reafirmo aqui, para quem quiser ouvir, os jogadores que vieram, só veio o jogador com a anuência da comissão técnica passada. Outros jogadores que foram prospectados não vieram porque disseram que não queriam. E nós já tivemos experiências anteriores de trazer jogadores que o técnico não queria e depois não jogou. Querem um exemplo? O Moledo, que fez gol no último jogo aqui, ali no Paraná, aliás, pelo Curitiba, ficou quanto tempo aqui em Chapecó? Jogou? Não jogou. Ah, não, mas vocês têm que se impor. Ah, sim, eu me imponho, gasto 3 milhões num jogador que não vai jogar, porque o técnico não queria. Então você tem que escolher o quê? Ou o técnico ou o jogador. Tu não tem meio termo. Ah, não, mas aí tu tem que ir lá e exigir. Ah, amigo, vai lá exigir para algum técnico, qualquer técnico. Eu já trabalhei com 8 técnicos. Esqueçam. Tem técnico que consegue, tu chega, tu fala com ele, conversa com ele, chega na hora ele escala do jeito que ele quer, ele é bacana, ele é querido, ele te ouve. Tem outros que nem te ouvem. Tem outros técnicos que não deixam nem você falar. E aí o cara diz, não, amigo, tu quer ser o técnico, venha ser você aqui, eu tô fora, e daí? Aí tu tem que ter o quê? Uma comissão técnica forte. E para mim ter uma comissão técnica forte, qual foi a opção que nós fizemos? Pessoas que são da casa. Pessoas que são da casa. Hoje eu tenho lá o Maringá e o Nenê. Ou será que essas pessoas não entendem? Desculpa. O Rafael e o Nenê. Será que essas pessoas não conhecem futebol? Quem conhece futebol, então? Conhece de futebol e deixa Chapecoense, né? Entende? Então assim, não, vamos trazer um cara de fora. Pra quê? Pra que eu vou trazer um cara de fora? O cara chega aqui e comprar uma Babilônia. Pra mim, trazer um executivo de Série A hoje, senhores, o salário é 250, 300 mil reais. As pessoas acham que eu vou trazer um executivo. E outra coisa que é muito importante que o torcedor entenda. Por que não trazem jogadores das outras séries? A gente tenta trazer. Quanto é que o cara ganha lá? 20 mil. Quando tu fala que é pra vir pra Série A, ele quer 200. Mas é automático. É automático. Tu não consegue dizer, olha, não, vem cá, vamos negociar. Tu ganha 20, vamos ganhar 60. Não, é 200. Não tem conversa. Por que vocês não trazem jogadores sul-americanos? A gente tenta trazer. Vocês acham que tu chega num clube da Argentina, da Bolívia, do Paraguai e diz, olha, eu queria o teu jogador aqui, o Juanzito aqui, ó. Tu acha que o Juanzito vem de graça? Não, eles olham o futebol brasileiro como futebol milionário. É multa em dólar, é passe em dólar, é tudo em dólar. Tu não consegue trazer o cara. O cara tá lá, todo respeito assim, ó, ganhando mal. Aí quando é pra vir pro Brasil, ele tem que ganhar 10 vezes mais, senão ele não vem. E não vem. E não vem. É difícil de trazer. A gente traz aqueles que a gente consegue. Fora isso, não tem o que fazer. Falando de futebol, do campo, o nosso objetivo aqui também é trazer questionamentos do torcedor.
E a gente tem aqui o Maurício Moraes. Ele perguntou, presidente, pretende investir em jogadores na parada para a Copa? A gente está aí algumas rodadas de ter essa pausa para a Copa do Mundo. Tem esse questionamento do torcedor. Nós temos 50 dias de parada de Copa e de janela. Então, nesses 50 dias, nós vamos ter que fazer alguns ajustes no nosso elenco, certo? Esses ajustes, eles incluem o quê? A saída de alguns e a chegada de outros. Por quê? Porque não adianta eu trazer jogador se eu não tirar. Eu preciso tirar jogador, senão o treinador não consegue treinar. Quando você tem um grupo muito grande, muito inchado, o treinador não consegue treinar. Aí tu tem que fazer o G1, o G2, o G3. Então, qual é a ideia? A ideia é enxugar o grupo de acordo com a visão do clube e da comissão técnica e trazer alguns reforços pontuais que venham para jogar dentro do que a gente pode pagar. Tem que buscar o João, o Pedro, o Paulo. Não. Nós vamos buscar aquele que a gente entende, que vem, que ajuda e que a gente possa pagar. Alex, outro questionamento do torcedor, o Leandro Souza. O que é melhor? Investir para ficar na Série A esse ano ou investir para subir no próximo ano? Veja bem, o investir ele é relativo, nós já estamos investindo. O que o torcedor tem que entender é o seguinte, nós estamos investindo o que a gente pode. Se eu investir mais do que eu posso, vai chegar no final do ano e não tem dinheiro para pagar. Eu não posso, não. A Chapecoense não pode entrar em janeiro devendo contas. Sob pena de cair daqui um pouco de uma A para B, de uma B para C. A gente não pode chegar em janeiro, pelo atual regulamento do fair play financeiro, devendo. Não só a Chapecoense, qualquer time do país. Esta régua foi passada no mês de janeiro. No dia 20, agora não lembro qual foi a data, ali foi 20 ou 30 de janeiro, assim. Ali entre janeiro e começo de fevereiro, foi instituído o fair play, que foi anuído por todos os clubes. A partir desta data, você não pode mais dever. Se você dever, você corre o risco de cair de divisão, você corre o risco de sofrer transfer ban. Acabou aquela farra que existia antes. Acabou a farra. E as pessoas vão entender isso durante o ano. E eu tenho cobrado da CBF que nem que eles tirem alguém para boi de piranha, mas eles vão ter que dar o exemplo. Porque nós aqui estamos fazendo o dever de casa. Nós estamos tentando fazer o possível para gastar dentro desse ano só o que nós podemos. Mas tem clubes que já estão gastando a mais do que podem. E sabem disso. Tem clube grande que comprou jogador e não pagou. Tem clube grande que comprou jogador em 10 pagamentos e não pagou a primeira. E o cara tá lá, ele assinou o fair play. E agora sim, de tudo que eu vi lá fora na Europa, a principal situação foi o seguinte, quando é que deu certo as ligas? Quando se instituiu o fair play. Lá primeiro, vamos pegar o exemplo da La Liga, a primeira coisa que a La Liga teve que fazer foi instituir o fair play. Porque a partir do fair play eles puderam constituir a Liga. Hoje é um exemplo de gestão, de recursos. A Premier League é a mesma situação. E eu fiz perguntas muito interessantes lá. Eu digo, vem cá, se a prefeitura de Liverpool resolver investir num clube, como é que se conta isso aí no fair play financeiro? Dinheiro estatal. Nós temos situações no Brasil de dinheiro estatal. Aqui no Sul, se o prefeito der R$5 pra gente, vai ele pra cadeia e eu também. Tu sobe lá pro Nordeste, pro Norte, lá os estados, os municípios investem nos clubes, né? Fiz outras perguntas do tipo seguinte, como é que se controla a questão de lavagem de dinheiro no futebol? Hoje é uma questão extremamente urgente no Brasil, questão de lavagem de dinheiro no futebol. Lá existem mecanismos de controle para isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos um clube pequeno do interior de Santa Catarina, associativista, onde temos os nossos recursos baseados no quê? Nos nossos sócio-torcedores, nos nossos patrocínios e naquilo que a gente consegue arrecadar no estádio. Mas o futebol não vive disso. O futebol moderno vive do quê? De comprar e vender jogadores. Esse é o mecanismo do futebol. Tu pode fazer a melhor gestão do mundo. Se você não tiver compra e venda de jogador, tu não vai a lugar nenhum. Então o que a gente está tentando estabelecer já para o próximo ano é que a gente tenha dentro da nossa estrutura a questão de jogadores que nós precisamos colocar em evidência, que nós precisamos colocar para jogar. Qual é o nosso problema? A gente está sempre numa urgência. É uma urgência para ser campeão do estadual, é uma urgência para não cair da Série B para a Série C, é uma urgência para subir da Série B para a Série A, é uma urgência para não cair da A para B. Aí você não consegue fazer o quê? Ter essa estrutura e dizer o seguinte, não, quais são as pratas da casa? É o João, o Paulo e o Pedro, vamos botar os três para jogar. Ou pelo menos fazer com que os três comecem a jogar para que venham para uma vitrine, para que isso possa gerar negócio. Porque o futebol não vive de bilheteria e patrocínio, não sobrevive. Assim, nós nunca vendemos a camisa da Chapecoense da forma com que foi feita as vendas esse ano. Mas não é o suficiente, a gente não consegue gerir o clube, por quê? Porque as despesas são muito grandes. Por exemplo, agora, tudo passa pela questão financeira, né? Nós temos a Copa Sul-Sudeste.
Vamos levar mais jogadores? Não vamos? Vamos levar mais. Custa, tu tem que pagar hotel, tu tem que pagar passagem, tudo isso custa caro. E acabou o tempo que, vou fazer uma rifa na cidade para levantar dinheiro para Chapecoense. Isso não, nem na Série A, nem na Série B, e nem na Série C isso conta mais. Tem uma entrevista do presidente do Ceará essa semana, em que ele está sendo cobrado lá por conta do rendimento do time. Ele tem salários de jogador lá de 300 mil reais no Ceará, que está na Série B. Nós não temos um salário de 300 mil aqui. Nós não temos. Eu tive uma discussão na CBF por conta do gramado sintético, onde o antigo presidente do Fluminense chegou e disse, não, negócio de gramado sintético, isso aí é um absurdo. Um salário médio de um primeiro volante de 700 mil, tu consegue manter um gramado? 700 mil, um salário médio de um primeiro volante? Então, assim, vocês conseguem entender a diferença do futebol brasileiro? Nós vivemos em mundos completamente diferentes. E aí as pessoas querem que a gente faça o quê com a Chapecoense? Não, nós vamos enfrentar os grandes de igual para igual. Nós estamos enfrentando como a gente consegue. O que a gente tem exigido dos jogadores? É entrega dentro de campo. Tem que entregar 100, 110, 120%. Não dá para entrar em campo e não entregar, tem que entregar. Porque nós só vamos fazer frente a esses outros times que têm uma qualificação técnica muito alta com o quê? Com o nosso embate físico, com o nosso empenho, que é uma marca característica da Chapecoense. Até o Fábio falou recentemente que talvez a Chapecoense tenha que jogar 110, 120% para vencer os jogos, né? Isso é a realidade. E as pessoas acham que a gente não faz nada, que tudo assim Vejam bem, na semana passada, terça-feira, houve uma reunião muito boa da comissão técnica dos jogadores, foi passado o vídeo, foi mostrado pontualmente as questões, foi tão boa que no final os jogadores, entre eles, pediram um tempo para conversar. Fazia tempo que isso não acontecia. Os jogadores não, sai, agora vão ficar só os jogadores aqui. Isso para nós é muito importante. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião muito forte e pontual também com os jogadores, colocando algumas situações para eles. Só que a diferença entre o veneno e o remédio é o que? A dose. Se a dose é demais, o remédio vira um veneno. Então, nós temos que acertar a dose. Mas nessa questão, é importante que o nosso sócio torcedor tenha noção de que nós não temos questões de noitadas, nós não temos questões de festas, nós não temos questão de não entregar em campo. Os jogadores têm se entregado, os jogadores têm trabalhado muito, mas realmente as coisas não estão acontecendo. Você está chateado? Se você está chateado, imagina nós que trabalhamos lá o dia todo. Imagina nós que temos que fazer as coisas acontecerem, que temos que achar um fornecedor de material esportivo, que temos que arrumar patrocínio, quando o clube não está ganhando. Quando o clube está ganhando, amigo, tudo fica fácil. Tudo fica lindo, colorido, maravilhoso. Quando o clube começa a perder, vira um inferno. Para tudo. Então, assim, nós temos que administrar essas variações do futebol, que são muito comuns, tendo a calma e a tranquilidade de não fazer coisas apaixonadas e que lá na frente vai custar muito caro para a Chapecoense. Como que você recebe isso de, às vezes, a Chapecoense não quer permanecer? Olhando pro campo mesmo. É que assim, novamente eu digo, uma coisa é você ouvir o torcedor, por exemplo, assim, o meu sogro termina o jogo, ele me liga, enlouquecido, né? E com razão, e triste, bravo, e ele acha que eu também não tô assim, eu também tô assim. Os meus filhos ficam enlouquecidos, só que assim, faz parte do processo, é óbvio que a gente quer permanecer. Agora, o que nós podíamos fazer diferente? Podia ter contratado mais 2, 3 jogadores diferentes. Talvez tivesse ajudado, talvez não tivesse ajudado. Vejam, por exemplo, os times que estão no G4, a folha, por exemplo, do Grêmio, que está com nós no G4. Dá para comparar com a gente? A folha deles deve ser umas 5 vezes a nossa, 6 vezes a nossa. Tem clube que paga por dia de juro, em uma semana paga mais que a nossa folha de juros para bancos e confusão. Então, assim, nós temos que ter o pé no chão. Não adianta, o clube tem que ter o pé no chão. E assim, você que está nos ouvindo, preste muita atenção. Enquanto eu estiver ali, eu vou levar desta forma. Quando eu sair dali, eu vou cobrar que quem esteja ali leve desta forma. Porque eu sei como nós pegamos o clube e eu sei aonde o clube esteve na iminência de fechar. Mas de fechar, fechado. Não era de cair para a Série C, agora vai para dentro. Não, ia fechar fechado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tanto que o nosso slogan é o quê? Vida longa Chape. Neste mar eu tenho que navegar o mar. E tenho que fazer um time, e tenho que lutar para ficar na Série A, e tenho que me preparar para o cenário que vier ano que vem, e tem 280 pessoas que dependem das decisões que a gente toma, e nisso tem pessoas que me ajudam muito, que é o caso do Jean Bourdion, que é o caso do Xaxim, que é o caso da Adriana Gotardi, que é o caso do Felipe Boza, que é o caso do Vinícius Jacobos agora, e de tantas outras pessoas que passaram lá e que nos ajudaram.
para fazer o quê? Para levar o clube de uma forma segura aonde quer que o clube tenha que chegar. Até que se tome uma decisão, diz, vamos parar, vamos efetivamente fazer a SAF e vender o clube. Aí tudo bem. Até lá, a nossa responsabilidade é essa. Alex, além dessa reestruturação financeira, administrativa, é muito importante a gente salientar também o quanto essa gestão recuperou a credibilidade do clube, né, com o trabalho que vem sendo feito. Independente de momento bom ou ruim dentro de campo, a Chape voltou a ser um clube para onde os atletas querem vir, e isso passa muito por um trabalho que é feito pela gestão, pelas pessoas, e resgatou novamente aquele valor de clube família, né? Assim, esse resgate ele é maior que isso. Vejam a situação, por exemplo, perante o futebol nacional. Todos os grupos de trabalho que acontecem na CBF, a Chapecoense é convidada. Do fair play financeiro, da arbitragem, agora da questão da categoria de base. A Chapecoense é chamada por quê? Porque as pessoas lá olham para nós como um time organizado, está com o pé no chão. Quando veio o dinheiro das ligas, da LFU, muitos clubes pegaram o dinheiro e torraram o dinheiro. Nós pagamos conta, gente. Nós pagamos conta. O que a gente fez com o dinheiro? A gente pagou conta, a gente se estruturou. Vejam, se naquela época a gente já não tivesse a percepção e a responsabilidade, nós teríamos que pegar aquele dinheiro e feito o quê? Contratar 10, 15 jogadores? Não. Pé no chão, vamos sobreviver como a gente pode. Por quê? Porque nós temos uma conta para pagar. Isso aqui é que nem você administrar as suas finanças. Eu tenho a conta do carro, o aluguel do apartamento, o condomínio e tal, mas eu quero comprar mais uma coisa. Não, só um pouquinho. Primeiro eu tenho que ver a questão da comida, da moradia, do carro, que é a minha locomoção, para depois fazer investimento. É o que a gente faz ali. Mas pro torcedor é muito fácil. Diretoria burra, diretoria... Não, amigo, não tem noção, tu não sabe da missa o terço do que é para fazer esse clube ficar aberto. E o que é interessante nesse processo? A nossa transparência perante o quê? Perante o Conselho Deliberativo. Tanto é verdade que nas reuniões do Conselho Deliberativo, raramente você tem pessoas lá questionando por quê? Porque está tão aberta as coisas, está tão claras as coisas, que não dá margem para duas interpretações. E vai continuar assim, nós não vamos mudar uma vírgula. Porque eu moro em Chapecó há 38 anos e que vou morar até, queira Deus, mais 38. Então, assim, você tem que ter essa postura, e nós vamos continuar tendo essa postura. De fazer o quê? De gastar bem o dinheiro da Chapecoense. Um amigo meu que diz que o importante não é ganhar dinheiro, é como você gasta o dinheiro. O rico, o cara que é rico não é o cara que ganha dinheiro, é o cara que sabe gastar o dinheiro. E o que nós temos feito, toda a minha diretoria, há 4 anos e meio, desde lá do tempo do Ney Maidana, é o quê? É tentar gastar bem o dinheiro da Chapecoense. E, amigo, futebol é assim, tu contrata as pessoas pelo histórico passado, não é pelo histórico futuro. Nós temos jogadores hoje que, lamentavelmente, não estão jogando. O ano passado nos ajudaram muito, fizeram muito. Se nós pegássemos aquele time de agosto, setembro do ano passado e botássemos para jogar a Série A, nós ia para Libertadores. Os jogadores simplesmente, por algum motivo, sei lá o que acontece, mas eles simplesmente começaram a render muito menos do que rendiam. Então, assim, você contrata os jogadores pelo histórico passado, não é pelo histórico futuro. Muitos vêm com o histórico passado e melhoram o histórico futuro. Outros vêm pelo histórico passado e não repete. Então, assim, futebol é isso. E se não fosse assim, o Real Madrid era campeão de tudo, que é o time mais bem estruturado do mundo e não consegue ganhar o campeonato espanhol. Então, futebol, lamentavelmente, é isso. É altos e baixos, é um time que encaixa, é um time que não encaixa. Vamos pegar o exemplo do Novo Horizontino do ano passado. Meu Deus, o Mirassol. O Mirassol do ano passado era uma máquina. Esse ano tá lá, tá apanhando tanto quanto a gente. Então, futebol é esta caixinha de surpresas. A gente tem uma pergunta aqui também do Rodrigo, que tá na hora do presidente tirar da cabeça que estamos na A para passear. Nas entrevistas só fala isso. E que colocou o CPF dele lá. Se não quer, renuncia. Simples. Honrar o salário que recebe e quem paga é o sócio. Vamos investir, contratar pessoas para vestir a camisa, trabalhar como presidente, não como gerente de futebol, ser menos grosso e mal educado. Olha só, não prometo, continuarei sendo grosso e mal educado. Quem tem que gostar de mim é a minha mulher. Essa é a minha maior máxima desde que eu cheguei na Chapecoense. Somos prova. Minha mulher e os meus filhos. O resto, amigo, assim, eu vou seguir na minha linha. E mais, se eu não fosse um cara grosso, o Chapecoense tinha fechado as portas. Se eu não soubesse dizer não, o Chapecoense tinha fechado a porta. Teve um momento na Chapecoense, amigo, que tinha fila de pessoas para serem demitidas. E não tinha ninguém com coragem para fazer isso.
teve alguém que teve que ir lá, fazer toda essa revolução, e assim, nós vamos continuar nessa sequência. Quando o Conselho Deliberativo entender que eu não devo mais ficar, eu saio, não tem problema nenhum. Ou quando eu achar que eu tenho que sair, eu saio. Até 2028, a princípio, goste ou não goste, eu vou estar ali. Agora, se o Conselho Deliberativo entender que eu tenho que sair, eu saio, não tem problema nenhum. Agora, não, e novamente eu digo, não vai mudar uma vírgula. Por quê? Porque hoje nós temos um Conselho Fiscal muito forte. As coisas evoluíram na Chapecoense. Antigamente você fazia uma eleição e era um pacotão, ia diretoria, Conselho Fiscal, todo mundo junto, era um saco só. Hoje não. A eleição do Conselho Deliberativo é uma, a eleição do Conselho Fiscal é em momento separado e a da diretoria executiva em momento separado. E isso é extremamente importante para a Chapecoense. Por quê? Porque você tem um Conselho Fiscal forte, que te questiona, que te cobra, que não vai deixar gastar mais do que está ali. E isso vai acontecer. A Chapecoense não vai voltar a ser a confusão que era antes, por conta de tudo que eu já falei aqui, da questão do avanço do futebol brasileiro, do fair play. E aqui eu preciso render homenagens à CBF por tudo que tem feito. A gente teve uma evolução nos últimos 2 anos, no último ano e meio do futebol, e não se via há décadas. Fair play, arbitragem profissional, agora a questão da base, que para nós é muito importante. Por que ela é importante para a Chapecoense? Porque nós somos assediados pelos times grandes. Cada vez que você tem um menino aqui que se destaca um pouquinho, vem o Inter, o Flamengo, o Botafogo. Aí quando chega na cabeça desse menino, o cara fica louco, ele quer ir. E nós temos exemplos que eles vão, dão errado e voltam. Nós temos hoje 3 meninos ali no Sub-20 que foram para clubes grandes e voltaram. Por quê? Porque é muito pior o cara sair daqui. Pô, tu tá numa cidade pequena, que tem uma boa qualidade de vida, que tem uma boa segurança, vai para um estádio, vai para uma cidade grande, que é um pandemônio, assim, é um universo diferente de pessoas. E o que a gente estabeleceu como padrão? A gente não faz mais parceria. Quer levar um menino? Paga pro Chapecoense. Não quer pagar? Vai ficar aqui. Ponto. Não tem conversa. E a gente tem chamado esses familiares e dito, olha, amigo, veja bem, teu filho vai sair daqui, nós temos um caso agora de um time do Rio de Janeiro. Vai lá pro Rio de Janeiro, aquela loucura do caramba do Rio de Janeiro. Não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, assim, deixa o menino aqui, que aqui pelo menos ele vai cumprir todas as etapas como tem que ser. Vamos pegar um exemplo clássico aqui, o Ítalo, tá? O Ítalo fez todas né? E o Ítalo é um jogador que a gente acha que final do ano deve ir para o mercado, tá? Por toda a exposição que ele tem, assim como o David. Então, assim, a gente usa esses exemplos de meninos que deram certo aqui. O caso daquele lateral esquerdo que nós vendemos pro Fernando, que foi vendido pro Atlético Paranaense, e tantos outros. Então, assim, o que a CBF avançou nos últimos ano e meio foi fantástico, foi muito bacana. Então a gente tem essa esperança de que as coisas vão se acomodar. Baseado nesses avanços todos, a Chapecoense não pode voltar a ser aquela Chapecoense maluca que contratava, que não pagava, que prometia, que não pagava. Não, acabou isso. Hoje o que você contratar, você tem que pagar. Então eu estando na executiva ou não vai mudar nada, porque eu vou cobrar muito lá na outra ponta. Por quê? Porque, novamente eu digo, vida longa Chape. Se a gente errar a mão aqui, corre o risco daqui um pouquinho da Chapecoense por um canetaço e para uma Série B, num outro canetaço e para a Série C. E daqui um pouco corre o risco de não conseguir mais contratar ninguém. Então a gente não vai deixar isso acontecer de novo. Então, lamento desapontar o torcedor que mandou essa pergunta aí, mas vai ter que me aturar. Ok. Alex, eu acho que agora pra gente já se encaminhar, né, pra parte final aqui, deu pra gente abordar bastante assunto bacana e com certeza vamos ter muitas oportunidades de te ouvir. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas para respostas rápidas também. Qual foi o maior desafio desde que você assumiu, não a presidência, mas essa questão da gestão da Chapecoense? Foi a questão de reestruturação do clube, né? De tirar pessoas que estavam ali há muitos anos e ter que fazer uma RJ, ter que botar um gramado sintético, de ter que fazer uma opção por uma das ligas. Assim, são tantos desafios ali que continuam até hoje, né? Qual foi a decisão mais difícil? A mais difícil foi a questão da RJ, porque a gente foi para um grande all-in, né? Se nós conseguíssemos reverter, tranquilo. Se a gente não conseguisse, o clube ia fechar. Qual foi um erro que trouxe aprendizado? São muitos erros, né? São muitos erros e assim, o futebol, desde que eu tô ali, eu sempre aprendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Por exemplo, e todo dia tu tem que tomar decisão, né? Hoje nós tínhamos uma decisão para tomar, por exemplo, assim, a questão do jogo da Copa do Brasil. O patrocinador da Copa do Brasil queria que nós cobríssemos toda a publicidade que estava lá. Nós fizemos um orçamento entre mão de obra e material, dá uns 15 mil reais.
cara, tu tem que sair correndo, assim, ó, falar com Deus, com o bispo, com o papa, com todo mundo para tentar reverter, para tentar mitigar. Então, assim, uma despesa que nós iríamos ter muito grande, vamos gastar ali uns 700, 800 reais, vamos resolver. Então, todos os dias se toma decisão na Chapecoense. Todos os dias você tem que tomar decisões das mais variadas ordens, né? Vamos fazer uma corrida. Tá, vamos fazer uma corrida. Qual é a nossa responsabilidade? A gente tem cuidado muito isso, porque nós sofremos muito isso na pele, né? Da questão da responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui, nós temos um master que usava o nosso ônibus. Tá, e o dia que esse ônibus bater, capotar, qual é a responsabilidade da Chapecoense? Então, assim, todos os dias você tem que tomar uma série de decisões que geram responsabilidades. Qual o maior orgulho dentro da gestão? De trazer a Chapecoense de volta para um cenário nacional. Né? Nós estávamos num momento muito, mas muito ruim, a ponto dos nossos patrocinadores locais questionar se iam continuar ou não. Tá? E hoje a gente trouxe a Chapecoense, tiramos a Chapecoense de um estado falimentar, trouxemos para o cenário nacional, e o que é mais legal, novamente eu digo assim, é o respeito que a Chapecoense tem, não só na questão do futebol. Hoje estamos tendo resultados ruins, perfeito, mas a forma com que o Brasil olha para a Chapecoense, e hoje, por exemplo, olha a CBF, a CNRD, os tribunais esportivos, olham para a Chapecoense como um time estruturado, organizado e que cumpre com seus deveres. Para fechar, um recado direto para o torcedor do Verdão. O torcedor do Verdão tem que acreditar nos processos assim como a gente acredita. Né? Recapitulando aqui, 22 me xingavam, 23 me xingavam, 24 me odiavam, né? Aí 25 eu virei o Bill Gates do futebol. É o processo, você tem que entender o processo. E o torcedor tem que entender o processo. E o que o torcedor tem que mais entender é o seguinte, que tudo que a gente faz é para dar certo, não é para dar errado. A gente faz tudo que se faz lá diuturnamente é para dar certo. Nem sempre vai dar certo, porque o futebol é extremamente dinâmico. Então, o que eu peço ao torcedor é assim, não gosta da diretoria, não gosta do presidente, não tem problema nenhum, as coisas vão passar. Goste do clube. Seja apaixonado pelo clube, independente do clube, onde o clube estiver, seja apaixonado pelo clube. Torça pelo clube desde a Copa Santa Catarina, a Copa Sul-Sudeste, ao Campeonato Brasileiro da Série A, ao Campeonato da Copa do Brasil. Você tem que torcer pelo clube. Entender que essa diretoria está fazendo o possível e o impossível para nos mantermos nesta situação. Tanto é verdade que ano que vem nós já temos vaga na Copa do Brasil, já temos vaga na Copa Sul, temos vaga no Catarinense, temos vaga no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um calendário que para muitos é um sonho e para a Chapecoense é uma realidade. Para a Chapecoense é uma realidade de receber gente do Brasil inteiro para vir jogar aqui. Conversava com um proprietário de um hotel essa semana. Nessa temporada aqui, ele aumentou o faturamento do hotel dele mais de 100 mil reais por mês. As pessoas vêm para ver os jogos, acabam ficando. Então, assim, para a cidade é importante. A prefeitura fez uma pesquisa na questão do impacto financeiro da Chapecoense. Então, assim, acredite na Chapecoense. As pessoas passam, ninguém precisa gostar de mim, eu não sou candidato a nada, vereador, prefeito, deputado, não sou candidato a nada. Sou candidato a deixar a Chapecoense aberta. E o recado é o seguinte, seja apaixonado pela Chapecoense e vida longa a Chape. Então, presidente, muito obrigado, Ali. Também os nossos parceiros da Macroma Produções, que é onde a gente está fazendo esse podcast. Então, a gente agradece pelo espaço, pela organização. Aqui terminamos o primeiro episódio. A gente espera que sejam muitos pela frente, com a audiência do nosso torcedor. Então, agradecemos a todo mundo e até o próximo episódio. É isso aí, agradecer ao Alex, Rafa, pessoal da Macroma e principalmente ao torcedor, que com certeza é quem vai permitir que esse podcast tenha vários episódios. Nós queremos trazer aqui executivo de futebol, atleta, colaboradores, porque treinador, porque com certeza todo mundo tem uma história muito interessante para contar e a gente quer ser esse canal direto com o torcedor. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.